nos últimos dias, o número de palestinos mortos na faixa de Gaza subiu para mais de 53 mil, entre eles são 16.500 crianças e adolescentes, isso segundo as informações do Ministério da Saúde de Gaza, que é administrado pelo Hamas, e inclusive nessa semana o número de mortes aumentou muito nos últimos dias com as últimas ofensivas israelenses, e pelo menos até ontem, em 24 horas, os dados que chegavam era que pelo menos 107 palestinos tinham morrido. E aí eu queria trazer aqui para a nossa discussão também um outro fato que aconteceu, isso falando então sobre a situação em Gaza, mas algo que também repercutiu, enfim, e que foi um fato muito triste e que mexeu com o mundo todo, que foi a morte de dois funcionários da Embaixada de Israel em Washington, na frente do Museu Judaico, que foram mortos a tiros por um homem, inclusive, o suspeito Elias Rodrigues, de 30 anos, que disse Free, Free Palestine, ou seja, libertem a Palestina, quando ele foi detido pelos policiais. As vítimas são Yaron Lischinsky, de 30 anos, Sarah Milgrim, de 26 anos, eles que, segundo as informações, inclusive, do Ministério de Relações Exteriores, eram um casal e que viajaria na semana que vem para Israel, e inclusive com informações de que o Yaron faria um pedido de casamento a Sarah. Então realmente foi algo que comoveu o mundo todo, essa morte muito cruel. Líderes se manifestaram, a gente vai falar bastante sobre isso. E aí o que eu queria já jogar a bola para vocês, Américo, Lori, é falando sobre o momento em que acontecem essas mortes aqui nos Estados Unidos, logo depois de um aumento da pressão sobre o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu por parte de líderes europeus, até mesmo por parte de Donald Trump, sobre a amplificação da tragédia humanitária em Gaza. Foram 11 semanas de bloqueio para a entrada de ajuda. A partir de segunda, essa ajuda começou a fluir, mas ainda, conforme a ONU diz, a conta-gota, só 90 caminhões entraram na faixa de Gaza até quinta-feira, sendo que antes da guerra ser iniciada eram 500 caminhões que entravam por dia. Vou passar a bola primeiro para o Américo, depois para o Lori, para a gente falar um pouco então dessa situação. Priscila, esse atentado aí que ceifou essas duas vidas tem que ser primeiro lamentado, depois condenado, como fizeram muitos líderes do mundo inteiro. E esse é também um sintoma do aumento de ataques antissemitas pelo mundo, que precisam ser condenados, como foram condenados pelos maiores líderes. Praticamente todos os países condenaram muito isso, e muitos ofereceram, inclusive, mais segurança para as embaixadas, os corpos diplomáticos, os locais aí da comunidade israelense nos países pelo mundo. Mas acontece justamente neste momento de aumento da pressão, especialmente, eu queria chamar a atenção para isso, de países que são aliados de Israel, que essa semana começaram finalmente a colocar pressão sobre Israel pela forma como Israel conduz essa guerra e limita o acesso da ajuda humanitária dentro da faixa de Gaza. Como você disse, quase 100 caminhões entraram desde dia 11 de março do ano passado, do início deste ano. Israel prometeu fechar completamente a faixa de Gaza, usou aí essa questão humanitária, inclusive, segundo os críticos, como uma arma de guerra nisso. E chegou um momento em que os aliados, Reino Unido, França, Canadá, soltaram uma nota muito importante, muito dura contra Israel, dizendo que vão começar a tomar ações concretas contra a forma como a ofensiva israelense está sendo feita, e exigindo mais entrada de ajuda humanitária. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou agora há pouquinho, inclusive, sobre isso, dizendo que a ONU está preparada para fazer a distribuição de alimentos, precisa ser feita pela ONU, pedindo mais uma vez o cessar-fogo, que é o que esses países estão pedindo. Por que esses países, agora depois de 18 meses de guerra, resolveram finalmente colocar pressão sobre Israel? Por conta, inclusive, de declarações políticas ali de ministros que são muito extremistas israelenses, que dizem que o objetivo de Israel é tornar a vida em Gaza tão impossível que os palestinos vão pedir para sair do território e ir para outro lugar. Então, existe aí uma confluência de fatores: limitação desse acesso da ajuda humanitária, que muitos países dizem, inclusive, que isso pode ser considerado um crime de guerra, porque estão usando a fome como uma arma de guerra. Essa questão das declarações muito duras e muito
lamentáveis desses ministros extremistas, ministro das Finanças, por exemplo, da Segurança Pública de Israel, e a forma como o próprio Netanyahu vem conduzindo essa guerra. Lembrando que, no momento que essa guerra acabar, provavelmente vão ter eleições em Israel. E o Netanyahu não quer enfrentar essas eleições, porque corre o risco, inclusive, dele perder, e se perder vai ter que, inclusive, responder a muitas coisas na justiça. Então, é uma situação bastante complicada e, infelizmente, com esse atentado aí, que precisa ser muito condenado. Assim como aqueles ataques do Hamas, que são completamente injustificáveis e deram início a essa guerra. Os olhos estão voltados agora para as reações do governo americano, né? O Trump, na verdade, ele ainda não se pronunciou sobre isso, sobre essa nova campanha de Israel e as intenções de Israel de controlar a faixa de Gaza. Afinal, foi ele mesmo, né, que no início do governo recebeu Netanyahu na Casa Branca e surpreendeu o Netanyahu, primeiro-ministro israelense, quando disse que queria expulsar os palestinos da faixa de Gaza e transformar o território numa riviera, né? E naquele momento o Netanyahu só falou: poxa, você realmente é um presidente que pensa diferente e tal, porque isso não era algo que estava na agenda, né? E próprio Israel, mesmo que uma parte dos políticos israelenses tenham essa intenção, não é algo que estava aberto para o debate. E agora, na quarta-feira, pela primeira vez, o Netanyahu adotou isso como um objetivo de Israel, né? Disse que o objetivo dessa campanha é executar aquele plano do presidente Trump, do qual o próprio Trump parou de falar, inclusive, porque percebeu que os países árabes não vão topar receber esses palestinos. Portanto, eles não têm para onde ir, porque politicamente no mundo árabe não é aceitável admitir a ideia de que os palestinos devem ir embora do território em que eles vivem há muitos séculos já, né? Então, o Netanyahu diz que que essa campanha, o objetivo dessa campanha é realmente tomar conta da faixa de Gaza. E aí isso tem provocado mais a reação de europeus, né, do Reino Unido, França, também do Canadá, e que estão já bastante preocupados com essas visões e essas práticas já do governo israelense. Além da fome coletiva provocada de propósito militarmente, com o cerco à faixa de Gaza e o bloqueio à entrada de ajuda, também tem os próprios bombardeios, né? Famílias inteiras estão sendo mortas, famílias de palestinos dormindo juntas, morrem juntos. A maior parte desses 53 mil mortos é formada por crianças e mulheres. E houve uma declaração do Netanyahu numa reunião fechada do gabinete, de acordo com o jornal israelense The Times of Israel, que ele disse que era intencional destruir as casas dos palestinos para eles não terem para onde voltar. E ele, politicamente, depende desses três ministros, né? O Bezalel Smotrich, das Finanças, Tamar Ben-Gvir, da Segurança, e Gideon Saar, das Relações Exteriores, cujos partidos reúnem 18 cadeiras na Knesset, no parlamento, e a maioria do Netanyahu é só de 8 cadeiras. Então, isso está provocando, embora eu disse que o Trump não tenha feito declarações, o Trump está se movimentando na região de uma maneira que está isolando Israel. Ele concordou em pôr fim à campanha de bombardeio aos Houthis no Iêmen, que são patrocinados pelo Irã e que atacam Israel também, né? Eles são xiitas. Também fez a viagem para o Oriente Médio, para a Península Arábica, e não passou por Israel, e está negociando um acordo nuclear com o Irã. Tudo isso frustra Israel, mas politicamente, por razões internas, Netanyahu não tem como voltar atrás, não tem como negociar com os palestinos. Exato. Eu queria trazer aqui alguns elementos também relacionados com o que o Lori falou, né? Até a CNN Internacional fez uma reportagem com a correspondente israelense mostrando a história de uma garota, Jana Auskif,
de 12 anos, para trazer um pouco de realmente como que está a situação dos palestinos na faixa de Gaza, né? E aí a história dessa garota é que ela passou a ser responsável por cuidar da família, porque o irmão dela foi morto por um atirador de elite quando estava tentando ajudar uma família palestina que estava tentando sair de um abrigo. No início da guerra, essa família tinha pedido ajuda, estava com algumas crianças, o irmão foi ajudar. Quando ele estava indo ajudar essa família a sair do abrigo, ele foi morto. E aí ela conta que o pai dela é idoso, o irmão faleceu e a mãe tem câncer. Então é ela que tem que trazer água para a família. Ela, inclusive, tem as imagens dela trazendo os baldes de água. Uma menina magrinha, assim, que dá para perceber que, enfim, não tem acesso ali, inclusive a itens básicos, né? E ela fala que ela quer ajudar a família para que o pai não sofra, que a mãe tem câncer, que o pai é idoso e que se o pai for tentar pegar, por exemplo, os baldes de água para levar para a família, o pai vai cair. E para tornar a história ainda mais dramática, a sobrinha dela morreu de malnutrição. Então, esse é um pouco do drama que vivem esses palestinos. E aí a ONU falou, né, só para consolidar alguns números assim que saíram nessa semana, 20% da população enfrenta fome, inclusive as palavras usadas pela ONU foram de uma atrocidade desumana. E aí, falando sobre essa interrupção da ajuda humanitária, ela durou 11 semanas, começou no dia 2 de março, logo depois também Israel retomou a ofensiva, e aí, segundo o Ministério da Saúde palestino, 29 crianças e idosos morreram de causas relacionadas à fome nos últimos dias. Lembrando, a gente sempre diz que o Ministério da Saúde é administrado pelo Hamas, mas ainda assim, então, esses relatos também que vêm da ONU sobre essa situação muito dramática. E aí, também, para complementar uma informação que vocês trouxeram, o Gideon Sa'ar, que é o ministro de Relações Exteriores, quando ele foi falar nessa semana sobre a morte dos funcionários da embaixada israelense, ele falou que há uma ligação direta entre a incitação antissemita e anti-israelense, o ataque que aconteceu desse casal de jovens que morreu em frente ao Museu Judaico. Ele falou que essa incitação é praticada por líderes e autoridades de muitos países, especialmente da Europa, e ele falou que falta conexão entre a atmosfera criada, as palavras específicas e esse tipo de onda de antissemitismo que estamos enfrentando. Então, ele culpou os líderes europeus pela morte desses funcionários que aconteceu aqui nos Estados Unidos, e aí a gente está falando de algo muito que chama muita atenção, porque isso aconteceu a 2 quilômetros da Casa Branca, né? Esse Museu Judaico fica a 2 quilômetros da Casa Branca. Então, realmente uma situação em que ambos os lados, né, tanto a comunidade judaica quanto os palestinos, acabam sofrendo as consequências dessa guerra que continua e que, né, aí volto com vocês assim para discutir sobre isso, sobre que tem essas motivações políticas, né? Eu estava lembrando, antes mesmo de acontecer o ataque do Hamas em 7 de outubro de 23, havia uma situação muito complexa para Netanyahu, que tentava fazer reformas, as pessoas estavam indo às ruas, né? Justamente a popularidade dele estava muito em baixa, e tem até mesmo israelenses, né, que falam sobre o quanto que eles querem que a guerra termine, que os reféns sejam libertados, mas eles mesmos reconhecendo que Netanyahu usa a guerra também como um projeto político. Pri, foi importante